Bom dia. Sejam muito bem-vindos à Fonte São Paulo. Meu nome é Marcelo Berti, para vocês que não me conhecem. Eu sou pastor dessa comunidade e para mim é um privilégio receber todos vocês no culto que nós celebramos um ano de vida. Nós temos uma pequena história na cidade de São Paulo, uma pequena comunidade, mas nós temos grandes sonhos. Nós temos grandes sonhos de servir o Senhor nessa cidade, de trabalhar para o Senhor nessa cidade. E a gente sonha um dia ver mais daquilo que o Senhor tem feito em nós, através de nós, inclusive como comunidade na cidade de São Paulo. A gente sonha com um dia em que nós vamos poder olhar para trás e dizer com muita alegria: até aqui o Senhor nos ajudou. Como nós fazemos hoje. Um ano depois de tantas lutas, depois de tantas reuniões, depois de tantos encontros, treinamentos, aulas, nós estamos hoje aqui olhando para trás dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor foi fiel e nós continuamos firmes na missão que o Senhor nos deu. Nós queremos inspirar a transformação pelo Evangelho nessa cidade. Nós acreditamos que tudo o que nós fazemos, como igreja, como comunidade, como indivíduos, tem o potencial de, se feito pelo reino e pelas razões certas, de transformar o mundo que a gente vê. A gente acredita que o Evangelho de Cristo Jesus transforma pessoas e nós acreditamos que pessoas transformadas pelo Evangelho têm o potencial de transformar o mundo. E por isso eu queria dizer para você que vem à Igreja Fonte São Paulo, você que tem servido nessa comunidade, para você que chama a Fonte São Paulo de casa, para você eu quero dizer: a hora é agora. Nós fomos chamados por Cristo Jesus para estar nessa cidade, para cumprir a missão que Ele nos deu, e a hora é agora. A hora não é amanhã, não é mês que vem, a hora é agora. A hora não é quando as coisas derem certo, não é quando as coisas acalmarem, não é quando o trabalho diminuir, não é quando as preocupações cessarem. A hora para servir o Senhor é agora. É agora que nós temos que nos juntar e juntos servir o nosso Senhor. E eu acho muito interessante que o apóstolo Paulo, quando ele encoraja a igreja na cidade de Corinto, ele diz algo muito parecido. Ele olha para aquela comunidade e diz o seguinte: a hora é agora. Nós temos um evangelho transformador, e a dedicação para o ministério é agora. Aliás, Paulo, quando começa a sua exortação convidando a igreja de Corinto a servir, trabalhar, colocar a mão na massa, ele começa no capítulo 15 de 1 Coríntios com o Evangelho. E no capítulo 15, versículos 1 e 2, Paulo diz o seguinte: meus irmãos, eu quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei. Paulo começa com o Evangelho porque tudo, de fato, para nós começa com o Evangelho. O Evangelho é o nosso ponto de partida. É a mensagem proclamada pelos apóstolos. Mas não é somente a mensagem proclamada pelos apóstolos, é a mensagem que nós recebemos e por meio desse evangelho nós somos salvos. É através dessa mensagem que nós encontramos verdadeira salvação, vida plena. É através dessa mensagem que as nossas vidas foram completamente transformadas. Foi essa mensagem que mudou tudo para nós. E é por isso que o apóstolo Paulo começa com o Evangelho. E para que não sobrassem dúvidas do que o Evangelho quer dizer e o que ele significa, ele descreve o Evangelho nos seguintes termos: eu recebi o que eu transmiti, eu primeiro transmiti o que eu recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados. A primeira coisa que Paulo fala sobre esse Evangelho, ele ofende as nossas vidas, porque ele nos chama a todos de pecadores. Ele diz que todos nós, de alguma forma, violamos a santidade de Deus com a nossa vida. Que no nosso modo de viver, nós quebramos a santidade de Deus, nós nos rejeitamos, nós somos pecadores. Ele também diz: mas Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós, pecadores, deveríamos pagar o preço do nosso pecado, mas Cristo Jesus morre em nosso lugar.
Por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia de Deus, Ele morre no nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado, para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. E Ele continua. Ele foi sepultado e ao terceiro dia Ele ressuscitou de acordo com as Escrituras. Essa ressurreição de Cristo Jesus abre as portas para uma nova vida. Ela abre portas para vidas transformadas, para vidas que vivem hoje para a glória de Deus, que vivem hoje como se já estivessem desfrutando da eternidade, que vivem hoje com os poderes do porvir, por meio da palavra da verdade. E é esse evangelho que ele apresenta, que transforma o senso de missão das pessoas a quem ele escreve. No versículo 11 ele disse: logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês creram. Existia entre eles aquela falsa ideia de que talvez pessoas mais importantes falariam melhor sobre Cristo, mas Paulo está dizendo: todos nós anunciamos a mesma mensagem. E quando nós entendemos o Evangelho, o nosso senso de missão muda. Nós sabemos que somos chamados por Cristo Jesus para anunciar essa mensagem. Essa mensagem que chega até nós é a mensagem que nós levamos até os outros. É essa mensagem que nós comunicamos, é essa mensagem que nós anunciamos. E o nosso senso de missão muda. Todos os nossos grandes objetivos de vida são secundários diante da missão que nós recebemos. Vamos buscar excelência profissional? Claro que vamos! Mas isso é apenas um meio para um fim muito maior. Nós vamos usar o nosso testemunho como excelentes profissionais para apontar para um Deus que salva e transforma. A nossa ética no trabalho, que talvez possa nos levar a promoções onde nós estamos, elas servem para apontar que nós temos o Senhor, que nós temos uma mensagem. Ou como na linguagem das Escrituras nós vemos, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Nós vamos estudar muito na faculdade? Vamos ter boas notas? Vamos. Mas tudo isso é um meio para um fim. A nossa excelência profissional, a nossa excelência acadêmica, o nosso trabalho bem realizado, a nossa boa gestão do tempo, tudo isso serve para testemunhar o Deus que nos salva. O Deus que nos redime com o seu Evangelho. O Senhor que transforma as nossas vidas. O Senhor que salva e transforma. Todos os nossos grandes objetivos são secundários diante do Evangelho, porque o Evangelho transforma o nosso senso de missão. Ele também transforma a nossa esperança, porque nós não olhamos mais somente para essa vida. Nós temos uma expectativa muito maior. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem, Jesus Cristo. E assim todos morremos em Adão, mas em Cristo todos receberão uma nova vida. Existe uma nova vida no porvir, existe um amanhã, existe um horizonte muito maior do que somente o que acontece aqui. Nós não estamos estudando, trabalhando e comprando coisas igual todo mundo está fazendo lá fora. Nós temos um senso de missão diferente, nós temos uma esperança maior. Nós acreditamos que um dia nós vamos ver o nosso Senhor face a face. Nós receberemos essa nova vida. Essa vida não se resume somente ao que nós fazemos de segunda a sexta aqui. Nossos alvos, os nossos objetivos agora são muito maiores, porque o nosso horizonte de esperança é muito maior. Nós vemos muito mais do que somente o salário no fim do mês, a promoção no fim do ano, o bônus do trabalho. Nós vemos muito mais do que carreiras bem-sucedidas. Nós vemos uma eternidade com o Criador de todas as coisas. Nós vemos muito além do que aquilo que esse mundo pode oferecer. Nós temos uma nova esperança. Em Cristo Jesus e através do Evangelho, a nossa esperança é transformada. E porque temos uma esperança transformada, a nossa vida é transformada também. Temos uma nova missão, temos uma nova esperança e vivemos de uma outra maneira. Paulo fala: todos os dias eu enfrento a morte,
Todos os dias eu estou disposto a morrer por Cristo Jesus, porque mais vale a pena estar com Cristo do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. Eu tenho um outro modo de vida. O que eu faço de segunda a sexta é um meio de proclamação da mensagem, é um meio de proclamação desse evangelho que transforma as nossas vidas. E agora nós vivemos por Cristo Jesus, nós vivemos para Cristo Jesus. Nós temos uma nova missão, uma nova esperança, um novo modelo de vida. E melhor ainda, em Cristo Jesus, nós temos a vitória que ninguém, em nenhum outro lugar, em nenhuma outra religião, em nenhum outro tipo de filosofia pode oferecer. Paulo diz o seguinte: o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, o último inimigo, o maior de todos, a morte, foi vencida. Quando Cristo morre a nossa morte, Ele nos oferece a vida que somente Deus tem, uma vida plena, uma vida eterna. E em Cristo Jesus, nós somos resgatados da morte, nós ganhamos vida eterna com Ele. E o apóstolo Paulo chama isso de vitória. Em Cristo Jesus nós temos vitória. Não é a vitória das conquistas materiais dessa vida, não é a vitória do sucesso profissional nessa vida, é a vitória sobre o único medo que assombra todo o ser humano. O único pavor que conta contra nós, que conspira contra nós, a nossa certeza de que um dia todos vamos morrer. Mas em Cristo Jesus, e por causa dele, nós recebemos vida e vida eterna. Nós temos vitória, inclusive, sobre a morte. E é muito interessante que Paulo escreve 57 versículos no capítulo 15, demonstrando a centralidade do Evangelho, demonstrando como ele transforma as nossas vidas e o modo como nós olhamos para ela. Para no final do capítulo 15, ele apresentar um único versículo que eu queria dividir com vocês. No versículo 58, Paulo apresenta 3 conselhos. 3 conselhos baseados no Evangelho e na transformação que ele promove, que eu gostaria de dividir com vocês, para que esses 3 conselhos fossem a essência do nosso modo de trabalho na Fonte São Paulo. O primeiro conselho que ele dá é: siga em frente. Vocês estão celebrando um ano, nós estamos celebrando um ano juntos, mas isso é só o começo. Sigam em frente. Olha só o que ele fala no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Tenham uma firmeza e sigam em frente. Não deixe que nada abale você. Nós vamos servir o nosso Senhor Jesus Cristo? Sim. Nós vamos servir o nosso Senhor Jesus Cristo juntos e em comunidade? Sim. Mas não desistam. Fiquem firmes. Não vai ser fácil. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que levar uma vida centrada no Evangelho e na missão de Cristo Jesus é uma vida dolorida, é uma vida difícil, que custa tempo, que custa investimento. Você tem que sair cedo da sua casa, você tem que chegar cedo na igreja, você trabalha para montar as coisas, para deixar tudo pronto. Dá trabalho. Às vezes você tem que sair de Curitiba, pousar em Guarulhos e vir para o culto, porque você tem muitas coisas por fazer. Você tem que deixar a sua terça-noite disponível para se reunir com os seus irmãos, para crescer juntos. Toma tempo, dá trabalho, tem custo. Existe vitória certa, sim. Existe um novo senso de missão, uma nova esperança, uma nova vida, sim. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: dá trabalho. Por isso, não permitam que nada abale vocês. Nada. O seu trabalho vai ficar mais difícil. As suas relações vão ter problemas.
Nós vamos nos encostar uns aos outros e nós vamos encontrar nossas diferenças. Nós vamos brigar pelas nossas diferenças de opinião. Nós vamos ter dificuldades de resolver todos os assuntos. Nós não vamos acertar tudo como igreja. E tem dia que vai ser difícil. Siga em frente. É assim mesmo. O Senhor Jesus Cristo oferece vitória. Mas a vitória que Ele nos oferece é o nosso horizonte. É onde nós queremos chegar um dia quando nós enfrentarmos a morte. Enquanto isso, nós labutamos juntos pelo Evangelho que nos transformou, pelo Evangelho que salva. Não deixem que nada os abale. Muito interessante quando nós conversamos com pessoas que têm servido na igreja, eventualmente nós ouvimos testemunhos do tipo: eu comecei a fazer A, ou eu fiz B, e as coisas em casa não andaram bem. O trabalho apertou. As coisas ficaram difíceis. O trânsito me comeu essa semana. É assim. Enquanto você leva uma vida para os seus alvos e faz dos seus alvos a única coisa que existe, você tem a sensação de que a vida é difícil. Tente viver o Evangelho, ser perseguido, e você vai entender o que é dificuldade de verdade. Nós seremos perseguidos. As pessoas vão falar mal de nós. Sigam em frente. Sigam em frente. É assim mesmo. Está difícil, então está certo. Jesus Cristo nos prometeu um caminho difícil, uma estrada difícil. Fazer discípulos não é fácil. Convidar pessoas a abraçarem a causa do Evangelho leva tempo. Ver a transformação que somente Deus pode prover leva tempo, porque o Senhor, na sua graça, é quem faz tudo o que nós queremos ver acontecer nessa igreja. Tudo o que cabe a nós é seguir em frente, é continuar. Sigam em frente, mantenham-se firmes, que nada os abale. Mas ele também continua, e ele diz o seguinte: trabalhem muito. Trabalhem muito. É muito comum a gente ouvir pessoas falando que não tem tempo, que elas estão ocupadas. E a sensação que eu tenho é que quando nós convidamos pessoas para se juntar a nós na tarefa de inspirar transformação pelo Evangelho junto com a nossa comunidade, e a pessoa diz que não tem tempo, a sensação que eu tenho é que ele realmente acredita que todos os outros que estão aqui são desocupados, que todo mundo tem tempo, que está fácil, que ninguém tem trânsito. São pessoas que têm um jatinho particular, eles conseguem voar ao trabalho de drone. Todo mundo é ocupado o suficiente para ficar em casa de domingo de manhã. Todo mundo. Todo mundo é ocupado o suficiente para não se reunir em grupo pequeno e desenvolver relacionamentos transformadores. Todo mundo tem desculpa profissional e familiar para dar. Todo mundo. Você pensa que é fácil para as pessoas que estão servindo aqui estarem aqui? Mas elas entenderam que tem um custo. Seguir a Cristo Jesus tem um custo. E eles querem trabalhar muito. Olha o que Paulo diz: meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Em outras versões, sejam abundantes no trabalho. Trabalhem bastante. É isso. Quando nós entendemos o Evangelho, e ele muda o nosso senso de missão, ele muda a nossa esperança, ele muda o nosso modo de vida e a nossa esperança última, a nossa vitória em Cristo Jesus. O que é que nos sobra para fazer? O que é que nos falta? Trabalhar muito para Ele, para Cristo Jesus. E é a única coisa que na eternidade vai ter eco. É a única coisa que na eternidade nós vamos ouvir: servo bom e fiel. É a única coisa que vai além daquilo que esse mundo oferece para nós. As suas coisas ficam aqui, os seus títulos ficam aqui, suas conquistas profissionais, o seu sucesso fica aqui.
Quando você entende o Evangelho, você percebe que existe um mundo muito além do agora, do já. Por isso Paulo diz, fiquem firmes, sejam dedicados à obra do Senhor. É muito legal chegar mais cedo na igreja e ver o pessoal trabalhando. 8h30 da manhã, o pessoal do som já estava aqui montando. 9h30 da manhã, o pessoal da banda já estava ensaiando. 10 horas, o pessoal da recepção e do nosso Ministério Infantil, Minifonte, já estavam a postos para trabalhar. Leva tempo para fazer tudo isso. Exige dedicação, empenho. Leva preparação. Durante toda a semana, o nosso pessoal está aprendendo como pode fazer melhor. Os nossos músicos estão treinando. O pessoal do som está aprendendo, estudando como nós podemos melhorar, o que é que falta para a gente conseguir fazer algo melhor. O pessoal do Minifonte está preparando material para as crianças, para ensinar para as crianças uma mensagem que vai transformar a vida delas. E por que é que nós fazemos tudo isso? É porque no final das contas nós sabemos que vale a pena. Nós sabemos disso. Nós temos visto vidas sendo transformadas. A gente está vendo esse Evangelho fazer sentido na vida das pessoas. A gente está vendo Jesus Cristo transformar a gente aqui. A gente vê criança entendendo o Evangelho. A gente vê casal aprendendo a viver junto. A gente vê pecador arrependido voltando para a cruz. A gente vê vida sendo transformada aqui. O que a gente faz aqui vale a pena. É a única coisa que realmente vale a pena. É ver aquilo que Jesus faz através de nós na vida das pessoas. É ver aquilo que Jesus Cristo transforma no outro. Aquilo que nós não temos condição de fazer. Como pastor, adoraria ter o poder de controlar o coração das pessoas. De transformar do jeito que eu quero. Graças a Deus que quem faz isso é Ele. Graças a Deus que quem faz isso é Ele, que isso é responsabilidade dEle. Tudo o que Ele espera de mim é que eu seja fiel no que eu faço. Tudo o que Ele espera de você é que você seja fiel no que você faz. Nós vamos fazer a nossa parte, o Senhor vai fazer a dele, no momento dele, do jeito dele, que é sempre melhor. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Quando nós trabalhamos no Senhor, isso quer dizer, com o Senhor, para o Senhor, o que nós fazemos não é inútil, não é vazio. Quando nós entendemos a nossa esperança de que existe uma vida eterna, de que existe algo muito além daquilo que nós vemos nessa vida, o único trabalho que realmente vale a pena é o trabalho que nós fazemos com o Senhor. E o que nós fazemos com o Senhor, aquilo que nós fazemos para o Senhor, não é inútil, não é perda de tempo. É muito melhor do que um sábado na piscina. É muito melhor do que uma tarde no parque. É muito melhor que uma noite de esportes. É o único trabalho que não é inútil. É a única coisa que realmente vale a pena. Realmente vale a pena. É difícil? É difícil. Leva tempo? Com certeza leva tempo. Por isso, sigam em frente. Por isso, trabalhem muito. O trabalho de vocês não será em vão. Quando os nossos objetivos são colocados em segundo plano, quando os nossos grandes objetivos de vida estão em segundo plano, verdadeiramente em segundo plano, que eles servem como um meio para um fim muito maior, nós vemos que realmente vale a pena viver essa vida, que dá trabalho,
que dá trabalho. Quando a nossa família começou a vir para a cidade de São Paulo, nós vínhamos de Campinas, Paulínia. Os nossos cultos eram no final do dia. Nós chegávamos em casa com 2 crianças enroscadas no cinto de segurança, dormindo. Vale a pena. Faria tudo de novo. Quando nós mudamos para São Paulo, quantas e quantas vezes tivemos a oportunidade de receber gente em casa, conversar com pessoas. Quantas e quantas vezes tivemos a oportunidade de visitar pessoas. Toma tempo, cansa, mas vale a pena. É muito legal chegar em casa num domingo, cansado, exausto, e ouvir os seus filhos falando o versículo que eles aprenderam na igreja. Ou enquanto eles brincam em casa cantando as músicas que eles cantam aqui. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena ouvir testemunhos de tantos de vocês que em diferentes ocasiões já falaram: o Senhor tem transformado as nossas vidas aqui. O Senhor tem transformado as nossas vidas aqui. E nós acreditamos que quem faz isso é o Senhor. Não é porque existe nada especial aqui. Tudo o que nós queremos ser é ser fiel a Cristo Jesus. Nós queremos ser fiéis à missão que Ele nos deu. Nós queremos fazer com empenho. E é muito legal ouvir as histórias de vocês. Histórias de pessoas que foram transformadas. Por isso eu queria dizer para vocês, a hora é agora. Você não precisa esperar mais para colocar a mão na massa. A hora é agora. Você sempre vai estar ocupado demais. Você sempre vai ter outras coisas para fazer. Você sempre vai achar que tem algo mais importante que Cristo na sua vida. E eu quero garantir para você, se você fizer disso a sua vida e se você tomar essa decisão, você vai ficar profundamente arrependido no futuro. Porque o seu trabalho será em vão, a sua dedicação será inútil. O tempo vai passar, você vai olhar para trás e você vai falar: eu não tenho nada. Contam-se inúmeros aqueles que chegaram no fim das suas vidas e finalmente entenderam que é no Evangelho que a vida vale a pena, que é em Cristo Jesus que o trabalho não é inútil. E eles olham para as suas vidas com todo o sucesso, com toda a glória, com todos os recursos que arrumaram, vendo os seus filhos irem para qualquer lugar menos para a igreja, distantes do Senhor, vendo o vazio que suas conquistas deixaram. Porque é só isso que as suas conquistas vão te dar. Quando você conquistar aquilo que você realmente quer, tudo o que vai sobrar é vazio. Se o seu senso de missão, de vida, é ter coisas, você vai colocar uma cenoura na sua frente e vai correr o resto da vida achando que não tem o suficiente. E o dia que o fim da vida chegar, você vai olhar para trás e falar: eu não comi a minha cenoura. Por isso eu quero dizer para vocês que a hora é agora. Nós estamos celebrando 1 ano pela graça de Deus. Mas a hora de servir é agora. A Camila até brincou, tem vagas. Se você quiser servir como voluntário, fique tranquilo, tem vagas sobrando. Mas a hora é agora de você pegar sério com o Senhor. E parar de deixar para amanhã aquilo que você sabe que tem que fazer hoje. Porque um dia nós vamos olhá-lo olho no olho. E eu espero que você escute o que eu mais gostaria de ouvir na vida. Servo bom e fiel. Vem, entra. Que a sua vida seja marcada pela decisão de viver o Evangelho de verdade aqui e agora. E se você quiser fazer com a gente na Fonte São Paulo, nós vamos adorar receber vocês e trabalhar com vocês e ver o Senhor transformar as vidas de vocês, porque nós realmente acreditamos
que nós existimos para inspirar a transformação que o Evangelho oferece. E nós queremos dividir isso com vocês. Nós queremos celebrar 2 anos de Fonte São Paulo com vocês aqui, servindo com a gente também. A hora é agora. Vamos orar?